sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando continuidade à nossa série Ativos Intangíveis, na aula de hoje nós vamos ver um ativo intangível com vida útil definida, mais especificamente o reconhecimento, o valor residual, revisão do período e método de amortização. Em relação ao reconhecimento da amortização, a amortização nos termos do item 99 do CPC 4 deve normalmente ser reconhecida no resultado do exercício. No entanto, por vezes os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo são absorvidos para a produção de outros ativos. Nesses casos, a amortização faz parte do custo de outro ativo, devendo ser incluída no seu valor contábil. Assim, por exemplo, a amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábil dos estoques, conforme dispõe o pronunciamento técnico CPC 16, que trata dos estoques. Em relação ao valor residual, de acordo com o item 100 do CPC 4, deve-se presumir que o valor residual de um ativo intangível com vida útil definida é zero, a não ser que haja um compromisso de terceiros para comprar o ativo ao final da sua vida útil. Existe um mercado ativo, conforme definido então no artigo 46, pronunciamento técnico CPC 26, que trata do valor justo para ele, e o valor residual possa ser determinado em relação a esse mercado e que seja provável que esse mercado continuará a existir ao final da vida útil desse ativo. O valor amortizável de um ativo com vida útil definida, segundo o item 101 do CPC 4, deve ser determinado após a dedução do seu valor residual. O valor residual de diferente de zero implica que a entidade espera a alienação do ativo intangível antes do final da sua vida útil econômica. Econômica, não a vida útil do ativo. Né? A vida útil do ativo, relembrando, grosso modo, é o tempo que a empresa espera utilizar esse ativo, enquanto que a vida útil econômica é o total das vidas úteis nas diversas empresas que compõem a economia. A estimativa do valor residual, conforme item 102 do CPC 4, baseia-se no valor recuperável pela alienação, utilizando os preços em vigor na data da estimativa para a venda do ativo similar, que tenha atingido o final da sua vida útil e que tenha sido operado em condições semelhantes àquelas em que o ativo será utilizado. O valor residual ele deve ser revisado pelo menos ao final do ano. Uma alteração no valor residual deve ser contabilizado como uma mudança na estimativa contábil de acordo com o pronunciamento técnico CPC 23. Isso deve ser registrado no resultado do exercício. O valor residual de um ativo intangível, conforme dispõe o item 103 do pronunciamento técnico CPC 4, pode ser aumentado. A despesa de amortização de ativo intangível, então, será zero, enquanto o valor residual subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil. Então, se o valor residual de um ativo aumentar, a gente vai parar de registrar a despesa de amortização até que ele fique igual ou superior ao valor contábil. Em relação à revisão do período e o método de amortização, de acordo com o item 104 do pronunciamento técnico CPC 4, o período e o método de amortização de um ativo intangível com vida útil definida devem ser revisados pelo menos ao final de cada exercício. Então, no mínimo ao final de cada exercício, nós devemos mensurar, então, verificar, revisar o período e o método de amortização desse ativo intangível com vida útil definida. Em relação à revisão do período de amortização, caso a vida útil prevista do ativo seja diferente de estimativas anteriores,
o prazo de amortização deve ser devidamente alterado. Se houver alteração no padrão de consumo previsto, o método de amortização deve ser alterado para refletir essa mudança no padrão. Tais mudanças devem ser registradas como mudanças nas estimativas contábeis, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 23, o que implica que elas sejam registradas como despesa no exercício. Ao longo da vida útil de um ativo intangível, de acordo com o item 105 do CPC 4, pode ficar evidente que a estimativa de sua vida útil é inadequada. Por exemplo, o reconhecimento de prejuízo por perda de valor, então o teste de impairment, teste do valor recuperável com base no CPC 1, pode indicar que o prazo de amortização deve ser alterado. Em relação então à mudança no método de amortização, com o decorrer do tempo, segundo o item 106 do CPC 4, o padrão dos benefícios econômicos futuros gerados pelo ativo intangível, que se espera ingressem na entidade, ele pode mudar. Por exemplo, pode ficar evidente que o método dos saldos decrescentes é mais adequado que o método linear. Outro exemplo é o caso da utilização de direitos de licença, que depende de medidas pendentes em relação a outros componentes do plano de negócio. Nesse caso, os benefícios econômicos gerados pelo ativo talvez só sejam auferidos em períodos posteriores, quando então pode-se haver essa mudança. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.